com o projeto Acalanto, agradece a presença de todos vocês, porque sem dúvida todos vocês já têm um germe daquilo que é o tema básico de hoje dentro de vocês, que é a adoção. O projeto Acalanto tem como tema a adoção à luz do Espiritismo. Tem a promoção da Rádio Boa Nova, que é uma emissora da Fundação André Luiz. Tem o apoio da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Estado de São Paulo e da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Guarulhos. Vamos iniciando os trabalhos da nossa tarde-noite de hoje, como sempre fazemos quando estamos envolvidos nos nossos trabalhos. Vamos fazendo a nossa prece de abertura, vamos fechando os nossos olhos, vamos procurando nos ligar um pouquinho mais ao plano superior da vida, onde temos vários amigos, onde podemos criar uma sintonia agradável com eles, os nossos mentores, os nossos amigos, e vamos procurando subir um pouquinho mais para nos encontrar com as esferas mais altas da criação, onde sempre nos emana muita luz, muita paz, nos dando sempre forças para continuar o nosso trabalho, que é o trabalho do bem, o trabalho do amor. Vamos procurando nos envolver nessa fonte de luz que jorra continuamente dos céus para nós. E vamos nos abrindo os nossos corações, para que possamos estar receptivos, abertos a estas ideias que vamos hoje comentar, aprender, para poder divulgar também. Que todos nós recebamos estas bênçãos dos céus e que o nosso evento de hoje possa ser uma luz a mais na doutrina dos Espíritos que temos nós, a meta de divulgar com muito amor. Que assim seja. Gostaria de convidar para as palavras iniciais o senhor Osmar Marcilli, diretor da Rádio Boa Nova, para fazer a abertura da mesa redonda. Boa noite a todos, aos componentes da mesa, debatedores, Éder, mediador, Reinaldo, Jeter Giacomini e sua esposa Giovana, todos envolvidos no evento desta noite. Antecipadamente quero agradecer ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que houve por bem ceder a sala para que a Rádio Boa Nova pudesse levar avante esta promoção, com o apoio da Associação dos Divulgadores Espíritas e a União Intermunicipal Espírita de Guarulhos. A todos aqueles que estão envolvidos no projeto Acalanto, um projeto que diz muito bem perto das necessidades das crianças abandonadas de hoje. Se todos nós pudéssemos nos aprofundarmos no projeto Acalanto, tenho a certeza absoluta que nós teríamos menos crianças sem seus papais e suas mamães. A Rádio Boa Nova de Guarulhos, uma das emissoras da Fundação Espírita André Luiz, bem como a Rádio Clube de Sorocaba, desde 1964, foram adquiridas não para serem rádios comuns, mas para serem rádios um tanto diferente, um tanto quanto especiais, pois elas foram adquiridas fundamentalmente, basicamente, para a divulgação da ideia espírita, divulgar o Evangelho de Jesus, fazendo-o reviver após a codificação kardeciana. E desde 1964, a Rádio Boa Nova vem emprestando o seu prestígio, através da divulgação, da participação e da promoção de eventos, vem participando ativamente do movimento espírita.
E nesta oportunidade, além da alegria que nos invade por esta promoção, nós temos que informar aos presentes da nossa redobrada alegria, porque dentro de alguns dias, ou seja, 12/12 deste ano, a Rádio Boa Nova vem realizar um velho sonho que vem perseguindo há muitos anos. Iniciamos em 64, funcionando com 100 watts, posteriormente com 250 watts, posteriormente 1000 watts, 2.500, 5.000, e fomos avante solicitando 20.000 watts, o que não foi possível por motivos alheios à nossa vontade, mas 10.000 watts já é uma realidade, e os transmissores serão inaugurados no dia 12 do corrente às 16 horas, e todos os presentes, os componentes da mesa, estão convidados para este evento. E esta caminhada da Rádio Boa Nova não para por aqui, no seu apoio na divulgação da ideia espírita. A primeira etapa, como diz o companheiro Jeter, primeira etapa está sendo vencida com um aumento de potência para 10.000 watts. A segunda etapa será uma alteração substancial na nossa programação comum, fazendo-a uma programação educativa, uma programação sem a preocupação comercial, mas a grande preocupação de contribuir para o crescimento da criatura humana, a promoção da família e dar atendimento a estes projetos, como o Projeto Acalanto e outros tantos projetos que surgirão com a produção de toda a equipe da Rádio Boa Nova de Guarulhos, que hoje já ultrapassa 100 colaboradores na programação espírita. A terceira etapa, evidentemente, será a programação espírita. E outras etapas virão. E a rádio continuará, dentro do movimento espírita, emprestando toda a sua colaboração. E eu quero, então, consignar aqui os meus agradecimentos, meus respeitos aos componentes da mesa, Reinaldo, Jeter, Giovana, Denise, e a todos aqueles que colaboraram direto ou indiretamente para esta realização. E a todos vocês presentes, que é a vocês que o Projeto Acalanto é feito e divulgado. Muito obrigado em nome da Rádio Boa Nova, muito obrigado em nome das Casas André Luiz, em meu nome, muito obrigado. Passamos a palavra ao senhor Éder Fávaro. Pois não, boa noite a todos. Satisfação em revê-los, né? Agora nós vamos entrar na dinâmica do trabalho, que é a mesa redonda. Na hora primeira, mais ou menos nesses 60 minutos iniciais, nós vamos ter uma abordagem para estabelecer assim, uma espécie de leque de todos os ângulos da temática adoção, que é fundamental nos dias de hoje. E na segunda parte do nosso trabalho, depois nós vamos inclusive contar com a participação do Amilcar aqui na mesa. Nós vamos colher as perguntas do público, que serão feitas por escrito. Nós vamos ter uma equipe colhendo as perguntas, e depois os componentes da mesa vão naturalmente responder às perguntas que serão suscitadas. E para começar essa abertura de leque, nós vamos convidar o Marco Antônio Pereira dos Santos, o médico, para ele falar para nós, dizer alguma coisa a respeito da visão espírita da adoção e por que adotar. Os nossos amigos que estão aqui, que já nos conhecem, sabem que esse trabalho em toda a nossa família é uma realidade, é algo que nós fazemos de coração, de muita alegria, e com isso temos contagiado outros amigos, porque a doença não é só a doença que contagia, não é? Eu, como médico, me preocupo em orientar as pessoas: olha, tome cuidado com os cuidados higiênicos, mas eu digo a todos vocês que o amor também contagia, que a felicidade também contagia, que o carinho também contagia. Nesse trabalho, além do trabalho individual que nós temos como pessoas, temos também amigos. E junto com esses amigos, hoje já temos aproximadamente 60 crianças abandonadas que foram adotadas, junto a esse trabalho com amigos em outras casas espíritas. E o Projeto Acalanto, então, vem conversar um pouquinho na visão espírita do que é a adoção e por que adotar. Esse livro, escrito pelos espíritos e trazido
ao trabalho de codificação por Allan Kardec, no seu capítulo 12, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12, item 1, diz a seguinte trecho: pagar o mal com o bem. Porque se não amardes, senão aquele que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. O Éder me perguntou por que adotar. A visão espírita nos mostra, quer no capítulo 12, item 1 e 2, e ainda mais no capítulo 13, item 8, quando ele nos fala dos órfãos. Vocês conhecem bem essa mensagem, na verdade ela diz assim: meus irmãos, amais os órfãos. Se soubesse quanto é triste e só ser abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que hajam órfãos para nos exortar a lhes servirmos de pais. É por isso que a gente tem que adotar, não é? Ele nos pergunta por que adotar. Porque é triste ser abandonado. É muito triste ser abandonado e só. Em qualquer época das nossas vidas, é triste ser abandonado e só. Todo mundo que já foi abandonado em alguma situação sabe toda a repercussão física, psicológica que isso significa. Então adotar é um gesto de amor supremo, é um gesto de amor pleno. Que gesto de amor supremo ou pleno é este? Aqueles que leram Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, onde ele fala do amor, não é verdade? Complementando esse trecho do Evangelho, amar aos nossos filhos biológicos é algo muito importante. A missão da maternidade, da paternidade, é algo que Deus nos confere não apenas para perpetuarmos a nossa espécie, porque nós somos o ser mais evoluído desta natureza biológica, neste pequenino orbe chamado Terra, um dos 9 planetas, talvez 10, que girem atrás de uma estrela de quinta grandeza, num dos sistemas habitados de uma galáxia de apenas 50 anos-luz de tamanho e 30 anos-luz de comprimento, chamada Via Láctea, em uma das 200 bilhões de galáxias que existem no universo conhecido e que o telescópio pode observar. Imaginem as bilhões de galáxias espirituais, moradas espirituais, que os telescópios não podem observar. E em todas elas é triste ser abandonado. Em todas as galáxias, em todos os mundos, em todo o universo, é triste ser abandonado e só. É muito triste. Então não interessa o tempo, o espaço, a dimensão cósmica. Se pudéssemos ter aquele dedinho do ET, né, que acendia assim e chamasse a sua galáxia, ele me diria de lá também: é triste ser só e abandonado aqui onde vivo. Então a lei de amor é uma lei universal, imortal, para sempre como espíritos. Ela marcará o nosso coração. Enquanto não nos amarmos, nós não aprenderemos as leis de Deus. Tanto que o Consolador, segundo o Espiritismo, capítulo 6, nos diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Então, se no instruí-vos, que é o segundo, a gente ainda falha um pouquinho, vamos nos exercitar no primeiro, que é o amai-vos. Espíritas, sereis conhecidos como filho de Deus, por muitos se amarem. Então a adoção é o exercício de amor pleno, é aquele dom supremo que Paulo nos diz na primeira epístola dos Coríntios, capítulo 13, que diz: o amor é calmo. Eu até separei aqui: o amor é sábio. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom
de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, a ponto de transportar os montes. Se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isto nada me aproveitará. E ele continua dizendo por muitos capítulos: o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúme, não se ufana, não ensoberbece. Quando nós lemos disso, a gente acha muito lindo, mas difícil de ser vivido. O adotivo é a criança, a pessoa que nos possibilita a transformar essas letras escritas em realidade em nossas vidas. Todos nós que aqui estamos temos filhos adotivos. Eu tenho 2 filhos biológicos e 4 filhos adotivos. O Paulo tem 3 filhos biológicos, 4 filhos adotivos. A Cíntia tem 3 filhos biológicos e 6 filhos adotivos. Então, um pouquinho de experiência, nós estamos conversando com vocês, não apenas como oradores, mas sim como amigos, como pais, que na maioria das vezes nós fomos muito mais agraciados do que agraciamos, porque quando Francisco de Assis nos diz que é muito mais felicidade em dar do que receber, nós não entendemos isso a não ser quando a gente pratica. E o adotivo é a condição mais fácil em que nós transformarmos muitos dos nossos sonhos, as mais lindas palestras, em realidade. Isso eu posso vos garantir perante vários amigos que estão aqui conosco também e que têm filhos adotivos. Difícil, sem dúvida. Problemas inúmeros problemas, mas o espírita que reencarnou e não quiser enfrentar problemas, não entendeu a doutrina espírita. Esse livro foi escrito com muito carinho, tem apenas 45 páginas, não é um livro enorme como há 2000 anos. Aliás, 50 anos depois, Célia adota 2 vezes o mesmo espírito. 50 anos depois, Célia adota 2 vezes o seu próprio amor, que era filho de Nestório Cirilo, que havia desencarnado na arena. E ela adota 2 vezes seguida o mesmo espírito, e ele falece quando pequenino. Então, na literatura espírita existem centenas de romances sobre o adotivo, e nós escrevemos apenas um pequeno livrinho que visa angariar fundos para o nosso projeto e também trazer muitas questões, porque quando tivemos no Congresso Mundial Espírita e tivemos a oportunidade de falar desse tema para mais de 600 centros espíritas que estavam ali reunidos, eles nos disseram que faltava na literatura espírita um livrinho específico. Então a gente, correndo, acabou de escrever algumas coisinhas. Ele saiu do forno na semana passada. Eu espero que para todos vocês ele seja bem útil. Ele foi escrito com muito carinho e com muita alegria. Fala para o Marco Antônio, falta 1 minuto. Eu queria convidar o Amilcar, nessa parte já da nossa atividade. Nós vamos desenvolver o trabalho já com perguntas. Por favor, Amilcar de Chiaro, nosso companheiro lá da Rádio Boa Nova, participa conosco de todos esses trabalhos, desses eventos. Está chegando, né? Até lá, até ele chegar, nós queremos dizer que essas fitas que nós estamos produzindo, gravada pela emissora, ela depois vai ser editada num programa que tem o nome de Diálogos Espíritas, que vai sempre ao ar no domingo às 10 horas da manhã. Depois ele é reprisado, vai a Sorocaba, aí é apresentado na Rádio Pública de Sorocaba. Depois ele retorna, é reprisado no sábado às 12 horas em São Paulo. E depois ele tem uma nova reapresentação na madrugada, num programa que nós produzimos, que tem o nome de Mensagem para o Novo Tempo. Vai das 0 hora de sábado, de domingo até as 6 horas da madrugada. Nós fazemos uma resenha nessa carga horária de programa, de toda a programação espírita da Rádio Boa Nova de Guarulhos. E além disso, a rádio conta com outros programas. Nós temos mais 14 programas. Quem quiser depois solicitar as informações a respeito de horário, nós estaremos dispostos a eu, a Amilcar, o seu Osmar, o Jeter, a dar informações a respeito disso no final do nosso trabalho. A fita que o José Carlos está produzindo
de vídeo, ela vai depois ficar à disposição também. Porque a nossa ideia, nós achamos que isso aqui é uma primeira tomada de consciência. É o desenvolvimento inicial de um tema. Acredito que nós já estamos tendo até cartas do Rio de Janeiro, que está uma delas aqui, que nós vamos tomar conhecimento depois, já pela notícia que nós demos no jornal da propaganda do Projeto Acalanto, pessoas que já estão interessadas de como esse tema vai ser abordado, como é que nós vamos trabalhar com esse material. Então essa fita depois será naturalmente oferecida a todo o movimento espírita, e nós acreditamos que o Brasil inteiro vai se interessar por esse tema após o lançamento dessa campanha. E é isso que para nós é fundamental. Mas vamos às perguntas agora. Eu até vou pedir para o Amilcar fazer a primeira pergunta ao nosso companheiro Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, o que representou para você e o que representa as experiências vividas como filhos e com filhos biológicos e adotivos? E você também sendo um filho adotivo. O Marco Antônio é irmão do Paulo Sérgio. São parecidíssimos, Santo. Esse foi algum dos problemas que nós encontramos, as pessoas acreditarem nesse grau de parentesco. Mas, antes de mais nada, é um prazer enorme estar com todos vocês aqui, uma alegria imensa. É a realização, talvez, de um sonho nosso, do Projeto Acalanto, de estarmos adentrando a casa espírita com a nossa experiência, com a nossa bagagem, principalmente em familiar. Uma pergunta de cunho familiar, eu fico muito à vontade em dizer que há 35 anos atrás, falar em adoção trazia um certo impacto, porque a sociedade, muito mais restritiva do que nos tempos de hoje, impunha uma série de conceitos e preconceitos em torno do tema. De repente, eu me vi com 2 meses já de vida, no dia de São Pedro, 29 de junho, dentro do lar, buscando talvez uma oportunidade de espírito para retomar um processo talvez muito importante na minha vida. E para isso, precisei sem dúvida da coragem e da determinação dos espíritos e meus pais, encarnados na época, trazendo na sua vida física bastante dificuldades, porque já tinha uma família composta de 4 filhos. E eu cheguei a esse lar coberto de todo carinho, todo amor. Como já disse, naquela época se impunha muitas restrições, mas sentimos hoje, avaliando a situação, que a coragem e a determinação da minha família foi fundamental para superar todas as etapas que se sucederam. Principalmente por ser uma adoção interracial, um negro numa família branca era um escândalo, assim dizer. Mas essa coragem envolvida de amor e determinação fez com que hoje aqui estivéssemos com uma família constituída, do qual temos 3 filhos biológicos e a felicidade de termos, por enquanto, 4 filhos adotivos. Isso faz com que nós acreditemos nesse conceito adoção. Acreditemos no fundo de coração e exercitemos a simplicidade e a humildade, principalmente porque a família espírita, nós percebemos que é o ambiente que reúne as melhores condições para que isso ocorra, para que adentremos ao mundo do abandono e lá encontremos talvez um querido, um amigo, um espírito que quer ter conosco relações de amizade ou de reajuste.
e sentimos, nesse exato instante, que podemos, através das experiências familiares acumuladas e da iniciativa do Projeto Acalanto, podemos transformar essa realidade em obras. Como já dissemos, como o Marco colocou, essas 50 crianças já encaminhadas em lares traz para nós uma bagagem muito interessante de que a adoção é possível, é viável. Antes de mais nada, é um desafio a todos e traz para todos nós muita alegria e satisfação, principalmente de estarmos reencontrando situações perdidas no passado, partindo para desafios novos, ensinando nossos filhos a dividir e exercitando talvez situações que em outras condições ainda estaríamos perdidos com as nossas dificuldades do passado. Muito obrigado. Realmente a participação do Paulo Sérgio trouxe para nós assim um momento de emoção, né? Eu agora vou até tentar quebrar um pouquinho na entrevista que nós tivemos com esse grupo, que deixou para nós uma marca muito forte. Nós tivemos 4 programas tratando do Projeto Acalanto, no Diálogo Espírita e no Conversa Amiga com Você, com a Cíntia e o esposo, mais 3 programas. E nós perguntamos, né, Amilcar? E foi até muito interessante, e houve um ambiente de descontração no estúdio, quando nós perguntamos para o Marco Antônio como é que ele recebeu esse pacotinho no dia 29, no dia de São Pedro, na casa dele. E, naturalmente, o Paulo Sérgio, nessa altura, não pode nem trazer as informações, porque quanto tempo você tinha quando você entrou lá, Paulo Sérgio? 2 meses, não é? Só o teu espírito estava naturalmente captando as coisas. Mas, Marco Antônio, rapidamente, como é que foi? Conta a história. Essa história, a minha mãe que está aqui presente talvez pudesse dizer melhor que eu, né? Porque na época eu tinha só 6 anos, né? Fazer 7 anos. Mas essa história é tão interessante que ela se reproduziu depois dos nossos filhos. Hoje eu não posso chamar meus filhos para fazer uma reunião, que meus filhos já falam, ih pai, é outro adotivo. Eu chamo eles assim, filho, vem cá, nós precisamos conversar um pouquinho. A Cíntia também não pode chamar os filhos dela de jeito nenhum para fazer uma reunião. Olha, meus filhos, hoje à noite vocês não saem, fiquem aqui porque vai ter uma reunião. Ele já fala, outro adotivo, pai. Quer dizer, porque no dia a dia eles vão ter que dividir o quarto, vão ter que dividir os brinquedos. É bastante interessante, porque ensinar os filhos a concentrar é fácil, né? Fala, meu filho, você vai lá, bate no outro. Meu filho, isso aqui é teu, não deixa ninguém pegar. Isso é fácil a gente ensinar para ele, não é? Porque é assim que a gente é. Agora você ensinar para o seu filho, olha filho, isso aqui é seu. Você dá inteirinho isso para ele. Mas ele quem é? Não, ele não é nada seu. Ele vai ser, se a justiça deixar, seu irmãozinho adotivo. Mas nós já trouxemos ele para casa e ele vai viver aqui conosco por um tempo. Então, para a criança aprender a dividir, assim como para nós também aprendemos a dividir, a amar alguém que não tem laços consanguíneos, é complicado. E naquela época, com 6 anos, né, minha mãe chegou com aquele pacotinho, um olhou para o outro, assim, ficou meio, o que é que nós vamos falar, né? Minha mãe tentou nos envolver com muito carinho. E a partir daí eu, como irmão mais velho, né, arrumei inclusive muita briga por causa dele, porque naquela época eu era maior que ele, né, e agora ele é bem maior que eu, né, tive que aprender a humildade na marra, né, porque ele era o caçulinha, piquititinho, dividir, né, só que nós tínhamos 6 anos de diferença, então ficava um pouquinho de eu já estava na escola, ele ainda era recém-nascido. Mas depois ele foi crescendo e ficou maior que eu, né? Então tive que aprender a humildade na marra, né? De irmão mais velho fiquei o mais baixo. Agora nós vamos perguntar para a Cíntia Miranda, que é a irmã, naturalmente do Marco Antônio e do Paulo Sérgio, como nasceu a ideia do Projeto Acalanto? Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. E é com muita alegria que nós podemos falar do Projeto Acalanto, que para nós tornou uma verdadeira bandeira em nossa vida, né? Uma razão de viver. Então, tentando escrever a história do Projeto Acalanto, fica um pouco difícil separar do laboratório que foi a nossa vida em família. A chegada do Paulo Sérgio, toda a nossa experiência enquanto irmãos adotivos, pais adotivos, até que o Projeto Acalanto se tornasse uma realidade.
Mas, de fato, ele começou quando nós adotamos 3 crianças vindas de uma favela, já em idades entre 5 e 11 anos, e fomos procurados por um psicólogo de uma fundação chamada Terra dos Homens, uma fundação suíça, e eles acompanhavam a adoção de crianças de raças diferentes, né? Ou seja, adoções interraciais tardias, que era o nosso caso. E ele veio nos procurar, porque eram 3 irmãos em 3 lares de uma mesma família. Para ele era uma situação diferente. Mas qual não foi a surpresa dele quando chegou em nossa família e encontrou toda uma série de outras situações. A adoção do Paulo Sérgio, uma adoção da minha mãe já com uma idade avançada de uma criança excepcional, vários outros filhos adotivos, enfim, uma família arco-íris, como nós costumamos ser chamados, onde as raças se misturam e convivem numa harmonia relativa. Porque com 34 netos, né, mãe? De vez em quando sai alguma briguinha. Então esse foi o laboratório do Projeto Acalanto. Sem dúvida, essa experiência foi, para nós, uma coisa maravilhosa. Mas, por outro lado, era uma coisa íntima nossa, não é? Nós vivíamos em família essa realidade. Quando o Fernando Freire, esse psicólogo, nos encontrou, ele falou: vocês têm uma experiência muito rica e essa experiência precisa ser passada para outras pessoas, porque no Brasil não existe uma cultura de adoção. O brasileiro ainda tem aquela ideia do pegar para criar, não é? Do tempo da escravidão, onde se pegava um negrinho, colocava lá dentro de casa, ficava um pouco e depois tchau. Então, nós precisamos criar na sociedade uma cultura de adoção e vocês têm aí um material muito rico. Inicialmente, nós não aceitamos a ideia porque para nós era uma vivência a nível de família e nos sentíamos como aquele passarinho que acaba de romper a casquinha do ovo, não é? Estávamos ainda na experiência da adoção e não nos sentíamos à vontade para estar tornando pública essa experiência, expondo as nossas crianças, não é? E fomos trabalhando enquanto voluntários dentro dos fóruns, num trabalho chamado Casal de Apoio. E depois, em contato com o educandário, um orfanato, conseguimos reunir 26 casais para adotarem algumas crianças que estavam lá sem família. Era uma adoção afetiva apenas, fazíamos visitas, levávamos presentes, as crianças continuavam no orfanato. E numa dessas visitas, um dos casais, nossos amigos que tínhamos levado, né, se apaixonou por um menino de 8 anos e resolveu adotar essa criança. Levando a criança para casa, as necessidades foram surgindo, as dificuldades igualmente. Então essa nossa amiga nos ligava quase que diariamente: olha, aconteceu isso, o que eu faço? Olha, aconteceu aquilo, o que aconteceu quando, né, como você fez quando aconteceu isso com você? E nós fomos trocando a experiência como nós trocávamos entre nós. Até que um dia ela disse a frase que foi a determinante do Projeto Acalanto: se não fossem as conversas, eu teria devolvido o meu filho. Porque aquela dificuldade, para mim, era intransponível. E conversando com vocês, pareceu simples. E eu, que sempre tinha pedido a Deus um sinal para que mostrasse se realmente a proposta da nossa experiência familiar deveria se transformar numa coisa assim, a nível de fora de casa, essa frase veio detonar toda a consciência em torno dessa realidade. Então daí nós nos unimos, conseguimos formar um grupo de pessoas afins, elaboramos o estatuto e em fevereiro de 1994 tivemos a felicidade então de registrar o estatuto do Projeto Acalanto. Ele é um projeto maravilhoso, tem muitos itens que nós ainda teremos que trabalhar com a ajuda de todos. Mas é um projeto de peso, a gente sente que
porque a espiritualidade tem dado toda a oportunidade de divulgação e, contando com a colaboração de todos, sem dúvida ele irá cada vez mais propiciar às pessoas que têm dentro de si a vontade de adotar a troca de experiência, o apoio e tudo mais que for possível. Muito obrigada. Nós queríamos avisar que o nosso apresentador é o Reinaldo Risch, faz parte da nossa equipe da Rádio Boa Nova e veio exatamente, deixamos de compromisso muito sério, porque ele tem uma vida de empresário de teatro muito intensa, porque também, se não me engano, você tem 2 biológicos e 3 adotivos, quer dizer, faz parte do grupo. Então hoje está se juntando realmente aquelas pessoas que estão já assim amadurecidas para essa ideia, até muitas vezes sem condição de adotar ainda, mas já com essa ideia de poder ser, ou se não alguém que possa diretamente adotar, de trabalhar para conscientizar as criaturas no sentido de que possam assumir essa responsabilidade. Mas vamos à pergunta seguinte. Antes da pergunta, já que o Éder contou uma pequena peculiaridade do programa, nós gostaríamos de lembrar um fato que o Marco Antônio nos contou nos corredores da rádio. Certa vez a família reunida telefonou para uma casa que vende pizza, esfirra, essas coisas, e pediram, quanto foi? 150? 100, só 100. 100 esfirra. E o homem falou, não, só se você vier aqui buscar, porque você está me passando trote, né? Ele precisou ir lá buscar, eu não quis mandar, não levar na casa dele. Era uma parte da família estava reunida, porque essa família, família Arco-Íris, como a Cíntia falou agora, ela é composta por 46 pessoas, das quais 22 são adotivas, né? Então, são números impressionantes. Mas nós vamos perguntar agora para a Maria Edviges, que ela é assistente social, então deve ter uma vasta experiência nisso. Então, fale da sua experiência no relacionamento com interessados na adoção. O primeiro contato que a gente tem com as famílias que vêm interessadas na adoção é a entrevista para o cadastro, né? A gente percebe nessa primeira entrevista, nesse primeiro contato, a ansiedade do casal, a ansiedade da pessoa interessada. Ele vem com uma expectativa, não tem filhos geralmente, não tem filhos, e com uma criança idealizada na cabeça, né? E aí nesse primeiro contato a gente vai botar mais lenha na fogueira da ansiedade dele, porque a gente tem que esclarecer que não vai ter condições dele escolher de receber aquela criança que ele aparece, que vem idealizada na cabeça. Que a criança geralmente que está disponível para adoção é uma criança sofrida, maltratada, que recebeu toda sorte de negligência, né? Ela foi desnutrida, doente. Um mês depois que vai para a família, ela já fica aquela criança que o casal estava esperando, né? Que a família tinha sonhado. Então, esse é o primeiro sentimento que a gente percebe nas famílias e o que a gente tenta colocar a realidade que ele vai encontrar, né? Outra coisa que a família demonstra é o tempo, a expectativa do tempo que vai demorar para receber essa criança. Esse tempo quanto maior a restrição o interessado colocar, mais tempo ele vai esperar, né? Às vezes os fóruns informam, tem a fila, tem aquela história de fila no cadastro, mas essa fila é muito relativa. Se a família tem um casal que coloca, que a maioria dos casos coloca, eu quero uma criança de 0 a 3 meses, branca, menina, que a maioria querem menina. Então, vai ser muito mais difícil, ele vai esperar muito mais tempo que aquele casal que colocar, eu quero uma criança, pode ser branca, pode ser negra, pode ser menino, menina, de 0 a 4 anos, de 0 a 3 anos. Esse casal, por mais que ele tenha feito a sua ficha, seu cadastro recente, ele tem maior chance do que aquele que colocou maior restrição, né? E uma outra coisa que a gente percebe que as famílias colocam muito é a questão da carga genética, né? Mas se a gente tem medo de adotar uma criança e depois ela vem de uma família que a história não é muito, a família, vamos supor que o pai seja marginal, a mãe não seja lá, né, tem um comportamento muito adequado, é uma preocupação que as famílias colocam para a gente também.
E a gente que é espírita sabe muito bem que dentro da própria família da gente, né, encarnam espíritos que que trazem resgates sérios, né, e que realmente pode apresentar uma série de problemas que aquele filho também pode. E as chances são as mesmas, né? E a questão da idade de 0 a 3 meses e menina, a gente acredita que vem desse fato. Uma menina é mais fácil, a menina é mais maleável para educar. A criança de 0 a 3 meses não vivenciou nenhuma história ainda, tem tudo para assimilar as orientações da família adotante. Mas a gente sabe que, na realidade, na prática, a Cíntia, o pessoal aí que já está bem mais experiente que eu, tenho uma filha adotiva veio para mim com 5 anos, está 1 ano comigo, completou 6 anos agora. A gente percebe que essa preocupação, muitas vezes, tendo o apoio que a Cíntia colocou de um trabalho, de um encontro assim de casais, de troca de experiência, esses problemas são perfeitamente superáveis. A criança vem com uma história, vem com um comportamento totalmente que a gente não espera realmente, porque ela viveu até aquele momento numa família ou em um meio que não trouxe nenhuma orientação, nenhuma formação, né? Nenhuma formação de valores ainda. E a partir do momento em que ela começa a conviver, vai haver as fases que ela vai passar realmente, mas vai ser perfeitamente superável, ela se adapta, ela vai entrosando nas orientações das famílias, então acaba superando esses problemas. É uma fase mais difícil de adaptação, mas são problemas superáveis e que a experiência tem mostrado que não é pela idade de 2, 3, 4 anos, o que a criança vivenciou, essa preocupação que a família traz, preferindo sempre a criança menorzinha, de 0 a 3, 4 meses, na realidade esse problema é superável e é contornável. A gente sabe que a criança acaba assimilando, a criança ela sente tudo que ela vivenciou, e a diferença do que ela está vivenciando, ela faz tudo, da parte dela mesma, ela faz tudo para entrosar. Então é uma coisa assim que é uma expectativa, um sentimento que dá para trabalhar quando as famílias vêm com essas preocupações, né? Agora, sobre o projeto e a nossa atuação, além do campo profissional dentro do fórum, a gente trabalha no projeto reunindo as famílias que estão cadastradas, que estão aguardando as crianças, e as famílias que já têm crianças, aquelas que adotaram crianças maiores, para troca de experiência, para apoio, né? Apoio para aquelas famílias que estão pensando em adotar uma criança maior. Eu vou só acrescentar um dado que acho é interessante colocar do projeto Acalanto. Esses encontros têm propiciado assim, bastante um resultado positivo, que em 94, a Cíntia já colocou, né, que nós começamos o grupo mesmo formado em 94, nós não tivemos nenhuma adoção no Fórum de Barueri, nenhuma adoção estrangeira, mesmo das crianças maiores. Antes, eu estou no Fórum de Barueri desde 91, nós tínhamos assim uma média de 6 adoções internacionais no Fórum de crianças maiores, porque as famílias brasileiras sempre colocam, né, de forma geral, a preferência pela criança, pelo bebezinho. Mas as crianças maiores, o projeto Acalanto, contando com esse apoio que dá para as famílias, nós colocamos todas as crianças maiores, temos irmãos que foram colocados. Em 94 não houve uma adoção e houve várias adoções de crianças maiores até de 12 anos, até de 11, 12 anos foram colocadas em família, as crianças que a gente teve contato. Acho que é por aí. A Cíntia rapidamente falou em casal de apoio e você fez referência também em casal de apoio. Não sei se vai ter tempo de se levantar esse aspecto, mas a gente durante as perguntas pode até estimular esse tipo de informação, que é dentro do mecanismo da adoção, passa a ser um fator muito importante, é o casal de apoio. Nós vamos reservar, meu amigo, se não houver nenhuma pergunta nesse sentido, para depois fazer a um dos participantes do grupo uma pergunta a respeito do casal de apoio, o que significa, qual é a função dele dentro do processo de adoção. Agora nós vamos ouvir o Dr. Marco Antônio Monteiro, juiz de direito, e
Sobre a questão de... É difícil, doutor Marco Antônio, a gente adotar uma criança? Eu quero primeiro dizer que eu não sou juiz de direito agora, atualmente, eu sou aposentado, hoje eu advogo. Mas eu fui, durante 6 anos, juiz de menores em Guarulhos. Quando eu funcionei, quando a minha atividade era de juiz de menores, os menores estavam protegidos pelo Código de Menores. Hoje é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi promulgada essa lei no dia 13 de julho de 1990. Anteriormente, no Código de Menores, no Código anterior, havia mais dificuldade do que hoje de se adotar uma criança. Uma série de coisas, por exemplo, estava aberto, a lei não dizia e nem regulamentava como é que o adotante estrangeiro poderia adotar uma criança brasileira. Por causa disso, as autoridades, alguns juízes, promotores, que o promotor funciona como curador de menor e tem sempre que se manifestar a respeito do menor, eles davam o parecer e o juiz acatava o indeferimento do pedido da adoção estrangeira, achando que o adotante estrangeiro, por estar longe do nosso país, saía da fiscalização das nossas autoridades como é que a criança brasileira estaria sendo tratada no estrangeiro. Hoje, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso já se tornou mais fácil e é plenamente possível o estrangeiro adotar uma criança brasileira. Mas antes de entrar no se é difícil ou se não é difícil, eu queria fazer aqui um alerta e começar pela como não fazer adoção. Normalmente, nós, as pessoas, principalmente no nosso país, as pessoas não gostam de ter trabalho, não gostam de ir no judiciário, não gostam de ter problemas burocráticos por falta de tempo, por falta de dinheiro, alguma coisa. Adotam-se a maneira brasileira, ou seja, foge da fiscalização da autoridade e procura por baixo do pano fazer uma adoção. Alguma mãe, algum pai que não pode criar o seu filho, não tem condições de criar o seu filho, acaba entregando para um casal. Ou mesmo, muitos maus indivíduos que trabalham em maternidade, às vezes vem uma mãe solteira que não tem condições de criar o seu filho, ela é induzida a dar essa criança para uma pessoa ou para um casal que tenha bastante, principalmente poder aquisitivo, para essa criança ser entregue a um casal, dizendo então à mãe que ele vai ser cuidado perfeitamente e que ela não terá mais problemas, nem pensar em problema quanto à criação do seu filho. Acabam dando a criança, mas depois de algum tempo, e quase que infalivelmente essa mãe venha descobrir quem é o casal, ou daquela outra maneira entrega a criança para o casal, ela começa a aparecer na casa do pai ou da mãe adotante, os pais adotantes, e começam a extorquir dinheiro, inclusive ameaçando de que vão na polícia, no sentido de que ela tinha sido induzida e não foi por conta própria nem espontaneamente que ela tivesse entregado essa criança. Então, primeiro, não se adota desta maneira. Por quê? É ilegal adotar uma criança dessa maneira. Ir no cartório e se passar por pai ou por mãe está sendo cometido um crime chamado falsidade biológica, com o perigo de ser extorquida futuramente. Houve casos enormes, casos bastante graves de extorsão e deve existir não só lá em Guarulhos, como em todos os juizados de menores. Vamos dizer como se adota então uma criança. É muito mais fácil e muito mais garantido adotar-se como a própria lei manda. A adoção tem as suas tem que ter as suas regras. São condições legais
primeiro, e depois condições subjetivas. Condições legais é aquela em que a lei manda que seja feita daquela maneira. Segundo, condições subjetivas são as condições próprias do adotante ou da adotante para adotar a criança. A criança adotada é aquela que sai do seu lar, se estiver lá, com as condições em que os seus pais não podem fazer com que eles tenham a vida comum dentro de um lar, ou porque o pai ou a mãe perderam o pátrio poder, ou então, por várias questões. Uma delas é falta de caráter, uma delas é falta de dar abandono material e abandono intelectual para a criança, alguma doença bastante grave que pode ser transmitida, ou então uma doença tal em que ele, pai, ou ela, mãe, não pode ter condições de criar aquela criança. Por exemplo, um indivíduo que tem doenças mentais, ele começou a ter a doença mental e não pode criar o seu filho. A criança, o estatuto faz a diferença entre criança e menor adolescente. A criança vai do 0 ano até 12 anos e o adolescente vai dos 13 anos até os 18 anos. Dentro dessa idade, a criança pode ser adotada. Precisa que a criança esteja disponível, ou seja, as entidades que colaboram com o juizado de menores têm cadastradas crianças que não têm o representante legal. Toda criança ou menor adolescente tem que ter um representante legal. O representante legal natural é o pai ou a mãe. Na falta deste, tem que haver um representante legal. É aí que aparece a adoção. Muito bem. As condições em que a lei impõe que precisa para que haja adoção é assim. O adotando, que é a pessoa que quer adotar, tem que ser, ou melhor, o adotando é a pessoa a ser adotada, tem que ter até 18 anos. Se ele tiver 18 anos e um dia, ele já é relativamente capaz de acordo com o Código Civil. Portanto, ele já pode reger, pode gerir a sua vida. Ele poderá ser apenas assistido e não representado por um maior. Ele não precisa ser adotado, não pode ser adotado se for maior de 18 anos. O adotante, aquele que vai adotar, ele tem que ter no mínimo uma idade de 21 anos, que é a capacidade plena de uma pessoa, conforme o Código Civil assim impõe. Não pode, por falta de lógica e por falta de amparo legal, ter menos de 21 anos. Aquele que vai adotar tem que ter pelo menos, a pessoa que quer adotar uma criança, um menor adolescente, ela tem que ter no mínimo 18 anos de diferença, ter 18 anos a mais do que o adotado. As condições subjetivas são aquelas que apresentam reais vantagens para aquele que vai ser adotado. Se não trouxer vantagem para a criança, para o adolescente, o juiz não vai deferir a adoção. A convivência. Tem que haver a convivência entre o adotante e o adotado. Nós tivemos inúmeros casos em Guarulhos, onde depois de um certo tempo, houve uma certa restrição, ou às vezes por parte do adotante, ou às vezes até pela parte do próprio adotado. Casos, por exemplo, em que depois da formalização daquele processo, daquela sindicância para se entregar uma criança a um lar, depois de algum tempo, esta criança apareceu doente, apareceu com epilepsia.
Nem nós, do juizado de menores, sabíamos que essa criança estava doente, tinha essa doença. Essa doença aparece, eclode uma vez ou outra. Mas o casal queria revogar aquela situação. A adoção é um instituto irrevogável. Uma vez dada a sentença do juiz, dando aquela criança para aquela família, onde o registro de nascimento é feito outro, é substituído pelo antigo e não vai existir no antigo mais nenhuma anotação, nem averbação no livro. Vem um novo registro civil, onde os pais adotantes permanecerão como se fossem pais biológicos. Os avós igualmente. Quem lê aquela certidão de nascimento não sabe, ao contrário, quando lê aquela certidão de nascimento, acha que aquela criança é filho legítimo daquele casal. Portanto, é para toda a vida. Porque é para toda a vida, o juizado de menores tem que ter um cuidado redobrado, já que ele foi infeliz de não poder viver com seu pai, com a sua mãe biológica, ele terá que ser feliz, pelo menos é uma presunção que nós temos, de que ele vai ter todas as condições naquele lar. E quando se faz e quando se dá a sentença, transitada em julgado, aquela que não pode ser mais modificada, não existe revogação dessa sentença, é filho para toda a vida. Como se fosse um pai verdadeiro. O pai verdadeiro não vai reclamar de Deus que aquele filho está com defeito, ou não quer mais aquele filho e fala, este não é mais meu filho. É um filho perfeito, o adotado, como se fosse verdadeiro filho. Ele vai competir na herança com os outros irmãos, da mesma maneira. Não vai existir quinhão mais ou quinhão menos, é quinhão igual. Portanto, dentro do processo de adoção, a adoção é fácil de se obter, desde que existam estas condições. Há um estágio de convivência também que deve ser dado. A própria assistente social aqui narrou o fato de pessoas que chegam no juizado de menores e querem, como se fosse uma loja, escolher um vaso, aquele está perfeito, eu quero aquele vaso e eu quero agora. Olha, se é para toda a vida, vai se colocar uma criança num lar, é claro que tem que ter um estudo chamado sindicância, que vai apurar se existe convivência, possibilidade ou não. Às vezes há rejeição, como nós vimos. Então talvez nesta parte é que pessoas não gostam de, eu vou adotar, mas eu tenho que ir lá 2 vezes, tenho que ir 3 vezes, tenho que ir 4 vezes, veio assistente social na minha casa, veio a psicóloga, fez inúmeras perguntas que eu não entendi absolutamente nada e não sei para que se faz essa pergunta. Veio aqui, veio xeretar, entrou no quarto para ver como é que ele vai viver, como é que ele vai deitar junto, a cama vai ser junto do outro irmãozinho, ou não vai ser num quarto separado. Então, inúmeras coisas que tem que ser aclaradas e tem que ser colocadas em estudo. Talvez isto aqui é que incomode um pouco as pessoas que querem adotar, mas burocraticamente é fácil. A espera tem que ser, como o próprio assistente social falou. E assim nós procuramos fazer dentro da lei e daquilo que é necessário, a convivência entre eles. Porque às vezes 6, 7 meses, 8 meses, não há uma convivência perfeita. O juiz pode prorrogar conforme o caso. É só o que eu poderia falar. Bom, fica aqui a nossa preocupação por causa do tempo. As perguntas que estão chegando aqui são perguntas muito oportunas, pertinentes, e é evidente que nós não vamos ter condição, por causa do tempo, de responder a todas. Mas nós temos a impressão que nós vamos sair daqui já com um compromisso selado
Nós vamos separar essas perguntas que não puderem ser discutidas e respondidas, e vamos com cada companheiro do grupo Acalante, mais o Dr. Marco Antônio, fazer depois programas específicos sobre adoção. Assistente social para falar da área dela, o juiz de direito para falar da área dele. Então nós comporíamos um outro grupo de programa incrustado dentro dessa proposta da adoção. É um compromisso que nós já temos, depois com cada um a gente faz a agenda para completar esse trabalho. Tudo bem, doutor Marco Antônio? Tudo bem? Aí está tudo em ordem também? Então nós agora vamos começar com as perguntas do público. Eu passo a primeira para a Milka. Vamos lembrar primeiro que agora a regra do jogo muda. Exato. Feita a pergunta a quem foi dirigida, ele tem 3 minutos para responder. E se alguém da mesa, um só, quiser contribuir, fica 1 minuto. Desse modo nós vamos ganhar tempo e eles vão fazer um treinamento de síntese, né, para responder o mais depressa possível. Então, a nossa primeira pergunta, embora o doutor Marco Antônio tenha terminado de falar agora, mas é a seguinte: o ideal é adotar órfãos ou pode-se adotar filhos de pais? Aliás, é para o doutor Marco Antônio Pereira dos Santos. O ideal é adotar órfãos ou pode-se adotar filhos de pais sem condições financeiras de ficar com esses filhos? Órfãos de pais vivos, é preciso que eles estejam submetidos a um processo legal. Ninguém pode pegar o pai de alguém, filho de alguém, mesmo que seja pobre, uma pessoa muito pobre, ele tem o patripoder. Desculpe entrar na área do meu colega homônimo, né, Dr. Marco Antônio. Marco Antônio talvez seja um pouco difícil, mas a criança, Deus designou aquela criança para aquele casal, e perante a lei não interessa a condição socioeconômica dela, interessa que ela goza do direito legal de ser pai ou mãe daquela criança até o fim de sua vida, e ela só abandona desse patripoder se ela sentir ou se for colocada pelas necessidades da vida esse direito, ou então se ela infringir a lei, no caso do abuso sexual, no caso do espancamento, no caso de uma série de alterações. Então a justiça tira esse patripoder desta criança, apesar dos seus pais estarem vivos, e pode transferir para outra pessoa. Então, a priori, a justiça pode, nas crianças órfãos, mais facilmente transferir para outros casais. Mas quando os pais estão vivos, é preciso que a justiça, então, tire esse patripoder do casal vivo e transfira para outra pessoa. Isso independe da condição socioeconômica. Em geral, mesmo sendo uma condição socioeconômica baixa, só a justiça pode fazer isso. Se alguém da mesa, mais um, quiser trazer mais algumas informações em relação a essa pergunta, à vontade. Eu só queria acrescentar. No próprio Estatuto da Criança, que o doutor Marco Antônio colocou, já deixa bem claro isso. A condição socioeconômica da família não é fator que leva à destituição do patripoder, que o outro doutor Marco Antônio colocou. Então, não é porque a família é pobre que o fórum, que o juiz vai lá determinar que aquela criança seja retirada da família. Aí tem uma série de outros fatores da sociedade para ser encaminhado, orientado essa família. Então, o que desencadeia a destituição geralmente é a negligência espontânea dos pais, espancamento, violência, abandono, que leva à destituição e à adoção da criança cujos pais são vivos. Na área emotiva, é óbvio que, como eu disse, é triste ser só e abandonado, né? Uma criança que não tem pais, ela precisa, sem dúvida nenhuma, para a sua educação, de pessoas que substituam seus pais naturais. Então é muito mais importante, né, positivo, que nós busquemos esses órfãos abandonados nas casas institucionais, porque eles estão só, abandonados, desesperados, procurando um paizinho e uma mãezinha. E se você for lá, eu garanto que você vai ser adotado por ele, né? Antes de você pensar em adotar a criança, quando você se aproxima dela, ela já te adotou. É mais direto, menos burocrático. Um casal que não é casado legalmente pode adotar? E a pergunta em seguida. Uma pessoa solteira pode adotar? Quais as condições que eles devem ter no caso dos dois casos, do casal e do solteiro querer adotar? Quais as condições?
a lei hoje é mais fácil do que a lei anterior. As duas leis podiam já ter adoção por pai ou mãe solteiro, desde que tivesse esta condição de idade, condição de estabilidade de uma pessoa. Às vezes uma pessoa muito instável, que muda constantemente de opinião, mau caráter, não pode adotar uma criança. Mas também aqueles que vivem amancebados, não são casados entre si, podem, de acordo com a lei atual, também adotarem em conjunto, desde que se estude a estabilidade desse lar. Havendo estabilidade no lar, o juiz pode conceder. Então, agora para a Cíntia, uma pergunta. Quando adotamos uma criança já grandinha, como adaptá-la com os filhos biológicos? Você poderia citar alguma experiência? Bom, lá em casa eu tenho filhos na idade de 2 meses a 21 anos, né? Então, tem todo tipo de experiência. A princípio, a criança menor, ela desperta uma certa ternura, porém, ela tem uma série de outros trabalhos, né? O bebezinho dá mais trabalho. A criança mais velha é um trabalho mais a nível de adaptação, um desgaste mais psicológico, emocional do que físico. Eu acho que nas duas situações é necessário um preparo por parte dos filhos que já existem, tanto os biológicos como os adotivos que já estão na casa, né? Convocando-os para o trabalho, que é um trabalho em família. Não são os pais que adotam, é uma família que adota. Eu e meu esposo não adotamos, eu, meu esposo, meus filhos adotamos. Inclusive, quando nós contamos para o nosso primeiro filho que ele foi adotado, ele sempre perguntava: quem me adotou? Então eu falava: eu, seu pai, o Fábio, a Paula e a Jerusa. Por quê? Porque todos optaram pela adoção. Então a adoção só se torna viável quando todos aceitam. Claro que eles têm que ter uma liberdade para colocar suas dúvidas, suas preocupações, porque nós aprendemos na adoção de crianças mais velhas que amor também se aprende, porque nós temos uma falsa ideia que a adoção é um fenômeno, né? Você olha para o olho daquela criança e já se apaixona e vão ser felizes para sempre sem nenhum problema, porque nós temos a pretensão que eles querem ser nossos filhos, e às vezes eles vêm de um processo traumático e eles necessitam de uma adaptação. Então a criança mais velha, ela tem uma história anterior que precisa ser respeitada, e então é nessa situação que nós precisamos de um tempo para haver adaptação de todos, do adotivo e da família na qual ele está inserido. Os pequenos, então, são convidados a participar. Agora, as crianças geralmente demonstram uma vontade muito grande em se organizarem naquela estrutura familiar. Então, nada que com boa vontade não possa ser superado, né? Os problemas existem, mas podem ser superados, sim. Mais alguém da mesa? Um minuto para se manifestar. Eu queria só acrescentar um assunto importante. Essas crianças têm nome, não é? Ele é Joãozinho, ele é Maria, ele é Jefferson, ele é Rafael, ele já tem nome, ele já tinha pai, ele já tinha mãe, ele tem nome. Ele vem com 5 anos, 7 anos, 9 anos, 11 anos. Ele tem nome, ele tem uma estrutura psicológica, ele tem uma maneira de se relacionar. Então, para essa criança ser adotada, demanda uma série de cuidados. Todos nós aqui temos filhos adotivos grandes. O Jefferson, o último deles, está agora comigo há 1 ano e 4 meses. E ele já tinha nome, então a gente mantém o nome da pessoa. A primeira coisa que você faz é você manter pelo menos o primeiro nome. Você pode mudar o sobrenome, dar o pedido ao juiz, acrescentar algum prenome, né, posterior ao nome, mas imediatamente o nome você mantém. E mantendo o nome é um ponto de referência para aquela criança em respeito a toda a história que ele já traz, não é? Como se eu viajasse para um outro país, eu continuaria sendo chamado pelo mesmo nome, e a família que o adota respeita através do seu nome e das suas vivências anteriores, mas mostra a ele que é preciso agora de uma disciplina, de novas orientações, de dividir,
de respeitar, de ser respeitado, de estudar, de tomar banho, de escovar dente, fazer um monte de coisas que talvez no orfanato e nesses outros lugares ele não gostasse muito e ficava por isso mesmo, né? Então a gente já adotando o grandinho tem as suas vantagens e as suas desvantagens, mas isso é bastante interessante e instrutivo para todos. Paulo Sérgio, devemos contar para a criança que ela é adotiva, se positivo, em que fase da sua vida? Qual o momento propício para abordar essa questão com o adotivo? Essa é uma das questões mais controvertidas no processo da adoção. Mas todos os técnicos do assunto, psicólogos, assistentes sociais, todas as pessoas indicam, e nós, com experiência todo o tempo, conseguimos notar que é importantíssimo que isso seja colocado para a criança. Mesmo porque nós, como espíritas, muitos de nós temos a visão do espírito, e esse espírito vem para conhecer a sua realidade. Esta criança, de alguma forma, espera de nós uma sinceridade nesse relacionamento. Verdade. Essa verdade vai ser colocada pela vida, mesmo ao longo do tempo, de alguma forma ou de outra. É que como se, por uma intuição, esta verdade se colocasse, talvez, num momento não muito adequado, caso os pais não tivessem este cuidado. Então nós sempre recomendamos que os pais, já na idade de entendimento da criança, no relacionamento infantil, já vão trabalhando a ideia do filho do coração, do filho que não veio da barriga, mas veio do amor. E isso vai incorporando na linguagem infantil uma segurança natural e espontânea. Nós temos uma série de exemplos, os livros, as literaturas trazem também exemplos de adolescentes, de jovens que não tiveram esse quadro real, que foram descobrir essa verdade, causando grandes processos traumáticos. E isso é muito mais uma dificuldade dos pais do que da criança ou do adolescente. É uma dificuldade que deve ser trabalhada com espontaneidade e naturalidade, para que tudo transcorra de uma forma natural. Eu acredito que a relação entre pais e filhos adotivos deve ser espontânea, de acordo ou conforme a relação própria de filho biológico. Então isso a criança assimila assim, com clareza, consegue entender, e quando bem trabalhado, torna um adulto mais equilibrado, mais seguro da sua real condição. Nós temos até um caso na família, um sobrinho nosso, que faz questão, né, de ser o adotivo, ser chamado de adotivo, se sente bem com a questão da adoção. Ele disse até para a mãe dele assim, que é assim: olha mãe, se eu tivesse que vir para ser biológico, eu acho que ia ter sérias dificuldades, eu me sinto tão bem como adotivo. Então isso para nós é uma resposta que o Espírito traz consigo mesmo, uma verdade já calcada por um processo. É lógico que há casos e casos, processos difíceis que têm que ser trabalhados, e certas formas, em algumas situações, até com acompanhamento psicológico, porque se alguém da mesa quiser participar. Existe também o falso conceito que omitir a verdade é um ato de amor, e não é. Tem-se dó do adotivo, e dó é um sentimento muito pequeno. O amor e a verdade estão intimamente ligados. Então, a história da criança é uma história de abandono e de adoção. Não é nossa culpa que tenha acontecido assim, mas aconteceu assim, e ele precisa saber. E de preferência por nós, porque assim ele vai entender aquela verdade envolvida no nosso amor. E essa verdade vai se tornar mais suave para ele. Faz parte do projeto Acalanto a divulgação fora do meio espírita? Por que não alcançar as faculdades como psicologia, medicina, direito, etc.?
Faz parte. O trabalho que nós temos com as famílias, nós nem colocamos a questão da religiosidade, porque nós temos famílias que participam dos encontros das mais diversas religiões. Então, não é só a questão, nosso objetivo, apesar do grupo do Projeto Acalanto ser todo mundo da doutrina espírita, a gente trabalha as famílias, o nosso objetivo é quanto mais famílias decididas a adotar, melhor. Então o trabalho em faculdade, assim, acho que o Paulo Sérgio, o Marco Antônio mesmo, a Cíntia, eles já sempre apresentam palestras, e o grupo também tem disponibilidade de participar de encontros, de palestras, né, de quem possa interessar. E nosso objetivo também é um deles. Marco Antônio, aproveita a chance. É o seguinte, nós temos uma dificuldade técnica de ser pai e mãe de todos esses filhos e ao mesmo tempo estar fazendo palestra, estar saindo por aí, não é? Todos nós temos a profissão, chega lá, eles não querem saber se é adotivo ou não, quando senta na mesa eles querem a comida, não é? Então tem dificuldades óbvias, técnicas, dificuldades naturais do trabalho, da profissão de cada um. Esse tema não é levado exclusivamente na casa espírita, mas nós sabemos que a parte religiosa é que faz com que o homem lembre de Deus. A religião existe para lembrar ao homem que ele é criado por Deus para ser feliz. E essa felicidade vem do respeito às leis. Parece que o ser humano esqueceu e que ele pensa que para ser feliz ele não deve respeitar nenhuma lei. É o que a gente vê na adolescência, não é verdade? Que a gente vê no mundo lá fora. Todo mundo quer ser feliz, mas quer que a sua felicidade seja naquele momento, naquela hora. Esquece de respeitar as leis. Nós queremos que o homem respeite as leis, principalmente as leis de Deus. Então falar sobre adoção para aqueles que respeitam as leis de Deus, da qual a lei maior é a lei do amor, é mais fácil. Então é por isso que a parte religiosa é uma chave que abre a porta do entendimento, sem a qual a porta está fechada muitas das vezes. A pergunta agora é o espírita juiz, não ao juiz espírita, né? Dr. Marco Antônio, é para o senhor. O espírita, de maneira geral, pela sua grandiosidade de elocução, de posicionamento, de fraternidade, etc., aceita a adoção com maior facilidade do que o que não é espírita? Tudo indica que sim. Há números elevados de pessoas que adotaram lá em Guarulhos. Nós temos sempre a ficha e há dentro da ficha qual a religião, se tem religião e qual a religião. E de uma maneira, eu não tenho um número estatístico, eu não tenho, mas pelo manejar, nós sabemos que existia um grande número de pessoas espíritas que adotam a criança. O senhor acha, eu pergunto, eu em cima da sua mesma pergunta, o senhor acha que o Espiritismo propicia, dada a visão que ele oferece de vida, o mecanismo da própria vida, a vinda do Espírito dentro de certo projeto individual, dentro do projeto divino, deve, não que facilita, deve facilitar o Espírito a aceitação do processo de adoção? Sim. Nós, quando vemos a parte histórica da evolução dos povos, aqueles institutos criados por Roma Antiga, que veio dar a nós a grande parte do Código Civil, o Código de Processo Civil, nós vemos que o direito que existia na grande maioria dos povos era o direito de consanguinidade, ius sanguinis, que diziam os romanos. Era muito importante a hereditariedade, o sangue daqueles que eram o direito da família era justamente aquele direito dos sangues. Os monarcas de antigamente, quando faleciam, eram os filhos que herdavam o trono justamente pela consanguinidade. Então, as outras religiões chegam até a combater algumas religiões, ou alguns religiosos dessas religiões, não querem nem que um filho seu ou algum parente seu
faça transfusão de sangue. Eu tive um caso em Guarulhos, onde uma criança estava quase à morte, e o médico foi pessoalmente conversar comigo, dizendo, se ele não tomar a transfusão de sangue, ele morre. E o pai não quer permitir, porque ele é de uma religião X, que diz que Deus entregou aquele sangue para aquela criatura, que é por acaso o filho dele, e não se permite então, se ele nasce com todas aquelas condições que Deus lhe deu, vir o homem e mudar aquela situação e colocar sangue de outro no corpo dessa criança. Isso não quer dizer adoção, mas ficou incrustado na mente, ou fica incrustado na mente de certas pessoas, que o direito é o direito do sangue. O espírita já não pensa assim. A própria família de arco-íris, que eles chamam, quer dizer, deixam de ter o preconceito de raça, deixam de ter preconceito de cor e muito menos preconceito de sangue. Qual é o sangue melhor que o outro? O A, o B? Aquele que é tipo O? Qual que é o melhor sangue? Não existe o melhor sangue, para começar. Agora, o espírita, sabendo das reencarnações, ele sabe que ele foi alemão um dia, que ele foi judeu no outro dia, na outra encarnação, e que ele pode, se não foi ainda, ele pode ser. Ele é branquelo hoje, mas ele pode ter sido da raça negra ontem, ele pode ter sido um chinês. Isso tudo o espírita sabe que são roupagens. E eles ultrapassam o problema com muito mais facilidade do que outros. Alguém quer completar? Eu só queria acrescentar alguns nomes de adotivos célebres, né? O Superman, quem que era o Superman? Não era um adotivo? Ele não veio do planeta lá e caiu com a nave, tchum, não é? E aí o casal já de idade, o casal Kent, adota o Superman, né? Que a gente vê lá no seriado, ele jornalista, bonito, forte, e às vezes o nosso adotivo vai ser o Superman da nossa família. O nosso filho biológico não é? A gente do nosso sangue deu a ele aquela inteligência que nós temos, aquela beleza que nós temos, esse cabelo bonito que a gente tem, a gente transferiu para o gene. E aí você vê que o seu adotivo tem um desempenho muito melhor do que o seu filho natural. Ele é o seu Superman. Moisés, a primeira revelação, é filho adotivo de Termutes, a filha do faraó que criou Moisés. E ele é o líder de toda a religião judaica. A primeira revelação de Deus, os 10 mandamentos, foram trazidos pela mão de um adotivo. Otaviano Augusto Caio César Otaviano foi adotado por Júlio César. Ele era sobrinho neto de Júlio César, legalmente, mas foi adotado por ele. Todo o império dos Antoninos, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurélio, eram adotivos. O único que rompeu essa tradição foi justamente Marco Aurélio, que colocou o seu filho no trono, e ele foi o desastre de toda a dinastia, que se chamava Cômodo. E na família Arco-Íris, essa digressão histórica que não é da minha área como médico, mas esses exemplos são importantíssimos para a gente ver que adotivos históricos tomaram os cargos mais importantes do mundo em suas mãos e fizeram bem o seu papel. o Marco Antônio, na família Arco-Íris, não está nessa situação de adotivo. E falou tanto em Marco Aurélio, Marco... para minha mãe, se não era, se ela tem certeza, não tenho certeza. Indo aqui mais um tempinho, vamos então abrir essa sessão. Acontece coisas interessantíssimas na adoção. Para quem se preocupa, olho de tal jeito, cabelo de outro jeito, depois de uma certa convivência, isso o juizado de menores costuma fazer, as crianças eram apresentadas, a gente via como é que eles viviam, etc. Não era comum, aliás, não era raro, era comum de se ver filho adotivo mais parecido com os pais adotivos fisicamente do que os filhos verdadeiros. O andar, o falar, era incrível essa semelhança. E isto só nós espíritas é que entendemos esse chamado fenômeno, que outros querem explicar de maneiras completamente diferentes. Eu acho que eles têm exemplos disso, de que os filhos adotivos muitas vezes se parecem mais do que o pai adotante do que o próprio filho verdadeiro. Bem, o público deve ter notado que às vezes nós misturamos as perguntas, colocamos
pergunta de duas pessoas diferentes, mas que são parecidas, né? Tem afinidade, colocamos numa mesma pergunta. Então, muitas estão sendo respondidas, talvez sem a pessoa saber que foi a pergunta que ela fez. Mas agora o Paulo Sérgio, essa aqui é uma pergunta muito interessante. Que orientação você daria à família em que o adotivo desarmonizou toda a estrutura, causando danos violentos, não só materiais, como principalmente morais? A questão do adotivo como um filho modelo já foi até colocada aqui. De repente, o adotivo tem que ser o filho ou o espírito que adentra o nosso lar, que nos compreenda, que traga para nós todo o nível de felicidade que ainda não conquistamos, ou até mesmo que ultrapasse as nossas expectativas. Nós costumamos sempre colocar que o filho adotivo é um filho como outro qualquer. Isso não impede que qualquer outro filho biológico trouxesse a esse lar os mesmos tipos de transtornos e dificuldades. Talvez essas dificuldades, esses transtornos estavam como programação mesmo estabelecida no planejamento espiritual dessa família que ocorresse. Então, devemos encarar essa situação como a maior naturalidade de um planejamento espiritual, capaz de transformar esse espírito que está ao nosso lado num espírito que está num processo de reajuste conosco. Precisamos entender dessa forma. Qualquer filho biológico traria situações dessa forma. Talvez ele, nessa oportunidade, não teve condições de vir pela via consanguínea, né, por essas desavenças, e teve que vir no planejamento via adoção. A adoção é, por outra forma, um caminho aberto a planejamento ou planejamentos impossíveis de ocorrer nas vias consanguíneas. E aí o Espiritismo traz essa grande contribuição de entendimento, fazendo com que nós aceitemos a nossa prova e apoiemos esse espírito que também traz dificuldades de entendimento. No livrinho que nós temos a oportunidade, na passagem de Mateus 10, 34 a 36, diz assim: o menor carente como a espada da divisão. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Vim trazer não a paz, mas sim a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem disse isso foi Jesus. Em Mateus 10, 34 a 36. O adotivo apenas foi a fórmula que a espiritualidade encontrou de trazer a espada para dentro daquela casa. Felizmente o plano espiritual coloca alguns assim que contrabalançam isso tudo, né? Exatamente. E a lei divina funciona dessa forma. Para cada um que traz a espada, tem 10 que põe o curativo, né? Exatamente. Essa visão espírita da problemática, porque é muito comum, permite fazer essa observação, eu vou me aproveitar dessa sua expressão inimigo. O espírita alegar de que a vida dele é infeliz porque ele só reencarnou com um inimigo. Parece que no lar dele só tem inimigo. Ele não faz uma análise de que tem muita gente dando apoio, colaborando, e são muito mais amigos dele do que ele supõe. Então é bom a gente levar isso em consideração, né, Marco Antônio? É verdade. Para Maria de Virgem, é comum o adotado sentir-se inseguro, correndo o risco de ser abandonado uma outra vez? Isso com as crianças maiores, geralmente, que foram adotadas maiores, né? A criança, o que é adotado recém-nascido ou bebezinho, geralmente não passa por essa insegurança. É comum, sim, se a família não trabalhar, se a família não tem um apoio, não tem uma orientação, ele pode, a princípio, na fase de adaptação, sentir essa insegurança, porque a própria família está sentindo também essa insegurança. Se os pais adotivos estão encontrando dificuldades em contornar os problemas que surgem na fase de adaptação, no estágio de convivência, nos estágios iniciais, que são processos, são etapas que vão
se modificando, acontece muito da criança se sentir insegura, porque às vezes os próprios pais colocam, olha, você, se você não melhorar, você vai voltar para lá onde você estava, e isso vai criando uma insegurança na criança. Por isso que é muito importante um trabalho de orientação, um trabalho de apoio para as famílias saberem como conduzir a situação, os problemas que com certeza da criança maior vai acontecer e que são contornáveis. Falou-se em casal de apoio. Rapidamente, objetivamente, podia se dar um esclarecimento a respeito desse elemento dentro do mecanismo da adoção? Mas assim, do ponto de vista do fórum, do ponto de vista nosso profissional, a família de apoio é muito importante. Ela tem que ter consciência, tem que ter um preparo, porque ela sabe que a situação dela é provisória. Ela não vai ficar com aquela criança definitivamente. Geralmente em Barueri a gente tem assim, uma situação mais privilegiada, que tem uma casa, chama Casa da Criança de Barueri, que as crianças maiores são encaminhadas para a Casa da Criança até que se decida a situação dela. Agora a criança bebê, recém-nascido, ou bebezinho que está numa situação ainda indefinida, a gente opta pela família de apoio porque vai ter um pai provisório postiço, né, assim, que a gente fala que vai cuidar dia e noite daquela criança. Na Casa da Criança é uma instituição, tem um funcionário durante o dia, tem um funcionário durante a noite, mudam. Então, o próprio tratamento é diferenciado. Então, a gente sabe que a experiência mostra que a criança se desenvolve melhor aquele curto tempo com a família de apoio. Só que se a família de apoio não tem o preparo, não esteja preparado, sabendo que ele vai entregar aquela criança de novo, que ele está cuidando temporariamente, cria um problema assim, emocional muito difícil de conduzir, de tratar para aquela família. Então a família de apoio, geralmente ela tem que estar preparada e saber que ela está servindo de apoio, é uma coisa provisória. Eu acho que a Cíntia deve ter mais a acrescentar, que ela tem experiência própria, né? O trabalho de casal de apoio consiste em levar a criança para sua casa, cuidar dela por um tempo indeterminado e devolvê-la para uma adoção quando o fórum chamar. Parece estranho isso, você ser um pai, uma família por um período. Mas é muito gratificante você perceber toda a mudança que ocorre na vida daquela criança, a importância desse momento na vida dela, preparando para uma vida em família, né? E a gente sente que as crianças que passam por esse estágio de família de apoio partem muito mais preparadas para a vida dentro de uma nova família. Eles aprendem hábitos sociais, não é? E também a parte afetiva, todo esse contato. Então é um trabalho desenvolvido em alguns fóruns. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar durante o período na Lapa e agora em Barueri. Existem ainda outros locais, geralmente locais mais pobres, que não têm casa-abrigo e precisam de casais, né? Agora precisa haver um treinamento para isso, para que a pessoa não se apegue demasiadamente àquela criança e depois tenha dificuldade na hora de devolver. Claro que nos primeiros a gente chora um pouco, né? Mas depois vai pegando o jeito e vai ficando mais fácil. Bem, a última pergunta então do público é uma pergunta mais de ordem doutrinária e nós vamos fazê-la ao Paulo Sérgio. A pessoa fala da reencarnação ser já pré-estabelecida ou programada e pergunta: a adoção de uma criança é também pré-escrita como prova ou expiação de vidas passadas? No espírito de irmão Saulo, a mensagem Filho Adotivo do livro Astronautas do Além diz que o espírito que vem pela adoção, antes de mais nada, é um espírito que vem por uma prova. Prova em vários sentidos. Prova no risco de encaminhamento, prova nas relações de consanguinidade distantes do seu verdadeiro destino, prova muitas das vezes por situações de débitos entre encarnados e desencarnados, ou melhor, pais e filhos. E temos que entender que existe todo um planejamento espiritual por trás de tudo isso. Eu só gostaria de dar uma experiência pessoal minha família, meu filho adotivo, meu primeiro filho adotivo, o Paulinho, que passou
por uma dificuldade muito grande como espírito, encarnado já no seu encaminhamento, com um risco muito grande talvez de não encontrar o seu destino. Ele chegou nas mãos da Cíntia, porque trabalhava num fórum, num casal de apoio, numa situação muito difícil, rejeitado por 27 casais e devolvido por 3 casais com experiência já para adoção. Essas rejeições se deram consecutivamente e ele chegou no meu lar. E quando foi entregue pelo assistente social nas mãos da Cíntia, nós que já pretendíamos adotar, foi colocada a seguinte situação: fique com essa criança porque ela está doente, com risco de vida, nenhum casal quer adotá-lo. Ele chora continuamente, não consegue se adaptar em nenhum lar. Quando vimos aquela criança, minha esposa aqui presente, se identificou de imediato com o planejamento. Essa criança, quando adentrou o nosso lar, em estado de diarreia, com um exame de sangue acusando uma anemia profunda, com um quadro clínico, por alguns médicos, de princípio de leucemia, ela adentrou o nosso lar e naquele instante ela iniciou um processo de recuperação fantástico, onde a diarreia estancou no dia seguinte e ele hoje é uma criança totalmente saudável fisicamente e traz conosco um grau de relação e de afinidade muito forte. Nós só podemos dizer que por trás de tudo isso tinha um planejamento. Um espírito que passou por provas, já no seu encaminhamento, e chegou no seu destino. Eu não podia deixar de dar uma palhinha. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossas ações? Kardec perguntou isso em 1857. E os espíritos responderam: muito mais do que pensais. Na verdade, são eles que vos dirigem. Não que nós sejamos marionetes, de forma alguma, todos nós temos o livre-arbítrio. Mas essas situações mostram o quê? Que os adotivos são pássaros, muitos deles feridos, que precisam se restabelecer, nascem com uma cota de amor muito pequena. A sua mãe no seu ventre já dizia a ele: eu não quero você. Vocês sabem o que é passar 9 meses acompanhado de uma pessoa que pensa a todo minuto: eu não quero você, você não será meu filho. Ele nasce completamente desprovido de amor e precisa encontrar esse amor em alguém. Ele é uma avezinha ferida que posa pretendendo um pouco de água, um pouco de alimento, e cada um que lhe vê atia uma pedra. Em algum lar, rapidamente, ele terá que encontrar aquele amor e aquele carinho que infelizmente sua mãe biológica não lhe deu. O nosso lar, a nossa casa, talvez seja a última oportunidade, a última. E os amigos espirituais trazem esta criança à nossa porta. Será que não é hora da gente pensar um pouquinho nisso? Dos compromissos que os espíritos estão nos pedindo para que nós assumamos. Mas eu já tenho filho, mas minha casa é pequena, mas meu apartamento, mas não dá, eu tenho que reformar, eu tenho... Nosso intuito aqui é que cada um saia aqui pensando um pouquinho. E se amanhã alguém bater na sua porta, você já sabe a resposta. Nós queremos apontar um fato de uma entidade que existe hoje, de uma tia, inclusive o pessoal do nosso lar dá uma contribuição a esse grupo, que tem 83 filhos adotivos do casal. E eu lembrei disso, Marco Antônio, porque a história deles, quando eles começam a contar, eles tinham um apartamento que só cabia 3 pessoas. De repente eles se viram com 10 dentro do apartamento. Qual foi a única saída? Encontrar mais espaço. Surgiu o espaço, veio mais gente. Eles estão com 83 filhos adotivos, sendo que quase da metade são crianças aidéticas. Então existe, o Marco Antônio, corações, graças a Deus, já muito preparados para cumprir essa tarefa de apoio às entidades que vêm numa situação dessa para o mundo, não é verdade? Mas nós agora vamos deixar as considerações finais para cada um companheiro, 1 minuto para cada um, começando com o Dr. Marco Antônio Monteiro.
A grande maioria, eu acho que não está funcionando. Está funcionando? Tá. A grande maioria das pessoas que adotam a grande maioria diz que muitos problemas que eles tinham foram solucionados, eles não sabem como, após uma adoção. Era só isso. Eu queria agradecer, né? E a gente se colocar assim, eu sou assistente social do Fórum de Barueri, a gente está à disposição se precisar de orientação no que se refere à questão de profissão, da profissão de serviço social, no caso referente à adoção, e em relação ao projeto também, o que a gente puder passar, a gente está aí para ajudar todo mundo e ser ajudado por todo mundo também. Eu passo ao Marco Antônio a palavra, porque ele me pediu para sair um pouquinho mais para ficar lá na mesa, para atender o pessoal. Enquanto isso, depois, ao final, nós ainda não passamos a palavra ao Reinaldo para encerrar essa atividade. Em seguida, nós continuamos a pergunta para os outros. Marco Antônio, suas conclusões finais. Eu gostaria só de entoar a canção que o adotivo traz. Quando vocês olharem um adotivo, nunca se esqueçam desta canção. Ela diz assim: nas voltas que o mundo dá, outras vezes voltarei. Chama que não se apagará, outras vezes te amarei. Muito obrigado. Cíntia. Existe no livro Abandono e Adoção uma frase que sintetiza o desejo de adotar. Então ela diz: o filho se ama porque é filho, e o adotivo é filho porque se ama. Esse amor se transforma em adoção. O Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 14, honrar pai e mãe, chama a atenção para os verdadeiros laços, que são os laços do Espírito. Nós aqui, com certeza, nessa noite, multiplicamos esses laços e convocamos todos para a mesma causa da família universal. Aquela família que Cristo colocou para nós, como disse: quem são a minha mãe, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Estamos todos aqui envolvidos com a mesma temática e com muito amor nos nossos corações. Lembrando que numa visita recentemente a uma favela, onde tivemos a oportunidade de atender um caso para adoção, podemos verificar que muitas daquelas pessoas miseráveis adotam subliminarmente, adotam os filhos das pessoas que deixam esse mundo por um processo de AIDS, como fomos ver, adotam porque a mãe abandonou por uma irmã, adotam sem qualquer tipo de documentação e por simples fato de amparar aquela criança que ficou perdida por um motivo ou por outro. Então temos muitas condições, sim, de assumir muitas das vezes situações como essa, em benefício nosso e em benefício daqueles que nos procuram. Muito obrigado. Antes de encerrar, o Amilcar está pedindo aqui um espaço. Eu não disse que o Amilcar era também do time, porque o Amilcar, se não me engano, tem 2 filhos adotivos, né? Então ele é da família Arco-Íris também. E ele quer 1 minuto, naturalmente, para oferecer também sua contribuição. Eu pedi ao Éder 1 minuto porque eu gostaria de deixar um recado que eu acho que é muito importante. Nós todos sabemos que a fome mata. O indivíduo que fica sem comer, principalmente a criança, entra em estado de caquexia e morre. Mas a fome de amor mata muito mais. Fome de amor e de aceitação. Aceitação da criança como ela é e não como nós a idealizamos. E um último recado: só existe uma solução para o problema da criança abandonada, é a adoção, porque nenhuma instituição, por melhor que seja, pode substituir um lar. Então só a adoção vai resolver o problema das nossas crianças abandonadas. Obrigado. Eu tenho a impressão que nós estamos chegando no final. Solicitar o nosso companheiro Reinaldo para fazer o encerramento nosso, e da nossa parte, nossos agradecimentos aos participantes do debate, aos companheiros que estão na plateia, oferecendo essas perguntas tão oportunas, que serão respondidas, eu repito, pelos companheiros que estão aqui na mesa, que serão convidados, cada um,
para que em programas específicos a gente possa fazer todas essas perguntas que não puderam ser respondidas na noite de hoje. Muito obrigado. Realmente resta-nos agora agradecer a presença de todos vocês por terem prestigiado este evento de emoção, que é um evento de apelo também para a adoção. Se algum de vocês, por algum motivo, não pode adotar e tem as suas razões para isso, divulgue essa ideia. Adoção é um ato de amor, mas divulgar é uma doação também, é uma doação para o bem de todos. Boa noite a todos. Comprem o livro que está sendo lançado hoje, O Evangelho da Adoção, que o Dr. Marco Antônio estará lá autografando. Boa noite a todos.